7 jogadores mais superestimados do século, mano. Pô, é muito... Pô, século é muita coisa, hein, A Copa velho? do Mundo, ela é sempre uma máquina de elevar jogador. Tem jogador Concordo. que entra na Copa Concordo, pô. O Rames Rodrigues foi feito pela Copa do Mundo, velho. Essa é a grande verdade. Bom jogador. Mas ele foi feito pela Copa do Mundo. Pra chegar no Real Madrid, que isso? Time pequeno, quando ele faz bons jogos, mostra quem ele é pro mundo Aí, ó, através ele aí. do grande Craque. união midiático que é a Copa do Mundo, ele acaba saindo de lá já com um contrato enorme a outros grandes times. Pô, mas tem uns caras que a Copa do Mundo produz que são bons, muito bons, velho. Um exemplo disso, Keylor Navas. O Navas foi um produto de Copa do Mundo que, pô, rendeu no futebol, velho. Rendeu. Ele nunca foi unanimidade na mídia internacional, entre as pessoas que acompanham o futebol, mas o Navas é um grande goleiro, pô. Ele é um bom goleiro, não tem como negar isso não, velho. Papo reto. 2022 é a vez de um goleiro chamado Dibu Martínez. O único problema que eu vejo é que colocaram o Dibu Martínez como um dos maiores goleiros da história do futebol argentino. Eu acho ele bom. Um dos melhores goleiros em atividade, e nada disso é real. Ele foi realmente heróico naquelas defesas de pênalti na Copa, mas tecnicamente É como eu já falei, ele é um dos grandes personagens da história do futebol. é um goleiro limitadíssimo, muito espalhafatoso e completamente inseguro em bolas que são simples, que qualquer outro goleiro de um Criciúma pegaria, mas isso, infelizmente ele consegue Que errar no básico. Ele foi reserva no Arsenal por 10 anos. É verdade. E aí, do nada, depois da Copa do Mundo, ele virou o top goleiro Ou não acho que foi depois da Copa do Mundo não, velho. Tipo, ele saiu do Arsenal, foi pro Aston Villa, no Aston Villa ele fazia bons jogos, velho. mundial, única e especificamente por narrativa. E o que eu acho mais curioso é que existem brasileiros que olham pro Dibu Martínez e falam: falta um goleiro como ele na seleção, por amor à camisa. Comparar um Dibu Martínez com o Alisson, por exemplo, é um pecado. O Alisson Que isso, gente? Que isso, gente? Um pecado? Um pecado? O Dibu Martínez, na carreira dele, foi diversas vezes decisivo de uma maneira absurda. O Alisson também já foi. Mas das maneiras absurdas que o Dibu foi, o Alisson não foi, não. Não foi mesmo. Que isso, velho? É porque, tipo assim, eu entendo o que o cara disse, tá ligado? O Alisson, tipo assim, se a gente for pegar o conjunto da obra, o Alisson realmente é melhor que o Dibu Martínez, tá ligado? Mas, tipo assim, em momentos grandiosos, em momentos de glória, o Dibu Martínez já se mostrou muito mais que o Alisson, velho. E olha que o Alisson tem gol no final do jogo pra classificar o Liverpool pra Champions. Tá ligado? Mas, pô, que isso? O Dibu é muito cabuloso, velho. Não dá pra, tipo assim, tirar o Dibu com essa completa merda que esse cara tá tirando, não, velho. Impossível fazer isso. tem uma regularidade muito superior à do Dibu Martínez. Eu acho que não existe nem comparação. É, regularidade é verdade. Títulos como a Champions, Copa América, desempenho completamente acima da média. O Alisson, por exemplo, apanha muito no Brasil, sem merecer. Ele tem uma leitura de jogo única, reflexo e reposição muito melhor do que a do argentino, e nunca precisou de criar teatrinho, de fazer brincadeirinha, de ficar virando meme pra ser um jogador de alto nível. Aí que tá. Aí eu venho um questionamento pra vocês, meus amigos. O Alisson nunca precisou fazer isso, mas talvez não seja por isso que o Dibu Martínez pegue os pênaltis decisivos que ele pega? Tá ligado? E aí aquela coisa, vale de tudo no futebol? Pra algumas pessoas sim, pra outras não. Pra mim vale, é futebol, pô. Eu não tô matando alguém, tá ligado? Eu tô, tipo, entrando na mente do cara no futebol. Então tem que ter essa reflexão também, velho. Pô, eu não tô concordando muito com o que esse cara tá falando aí, não, velho. O Dibu Martínez foi herói de Algumas coisas só. um torneio só, mas ele nunca passou nem perto de ser um dos top 5 melhores goleiros da Premier League. Talvez só em virar meme. Porque a Top 5? Enquanto ele estava jogando, acho que ele já foi, já. Já. Você pega que, tipo assim... Pô... Ah, já sim, velho. Top 5 já foi. saída de bola do Dibu Martínez é patética. Fora, mano, que ele foi reserva do Leno por 10 anos no Arsenal. Por isso que ele é o primeiro nome dessa lista de jogadores super... Sabe o que eu acho engraçado? Que, tipo assim, o cara tá metendo o pau no Dibu Martínez e atrás só tem vídeo de defesaça dele. Bizarro, né? estimados. Nada a ver. Irmão, eu sei que o futebol é momento, o futebol é narrativa, e acima de tudo, ele vem muito daquilo que é gosto e percepção pessoal sobre o jogo. Verdade, Só que existem legal. alguns jogadores que a gente sabe que não tem qualidade pra ser craque, independente do carisma ou do quanto que a gente gosta deles e dos seus melhores momentos. O Daverson é um exemplo disso. Ele é um cara muito carismático, mas ninguém coloca o Daverson como sendo um 9 minimamente craque. Ele é um jogador que teve seus momentos, e ele é um cara muito carismático, e isso atrai as pessoas, mas nada além disso. Só que às vezes,
empresários, mídia, dirigentes irresponsáveis de grandes clubes acabam elevando jogadores a patamar de craque, lenda, e é isso que eu venho expor aqui hoje. Seu mago do meio-campo veio trazer uma lista de jogadores mais superestimados do futebol mundial dos anos 2000 até agora, posição por posição. E quais são os critérios? O primeiro são jogadores que jogaram entre 2000 e 2025 com projeção mundial. Então, se você acredita que o Zezinho das Couves, que jogou lá no Criciúma, deveria ser colocado nessa lista, ele não deveria. Eu só vou falar de caras que tiveram um impacto no futebol mundial, seja por transferências ou por atuações em grandes clubes. Segunda coisa, são jogadores que foram elevados a patamares de craques comparados a um grande jogador, uma lenda do futebol, que na verdade nunca esteve nessa prateleira. Jogadores que a mídia ou o mercado valorizou mais do que devia. E acima de qualquer coisa, essa é a minha visão sobre futebol. Você pode ter a sua, mas aqui eu vou aplicar a minha visão sobre o futebol que eu vi dos anos 2000 até agora e sobre os jogadores citados. E para dar continuidade nessa lista, nada melhor do que começar com o rei supremo da categoria superestimado. Sim, eu tô falando do Ibrahimovic. Ele é simplesmente um cara que nunca ganhou uma Champions. Ele, com toda certeza, a palavra certa a ser usada aqui, ele pipocou em todos os clubes quando mais se esperava dele. É um jogador com frases de efeitos maravilhosas, edits lindos, gols bonitos, mas sempre falhou quando o jogo começa a exigir alto nível. Você quer um exemplo claro pra mim? O Davi Villa jogou muito mais do que o Ibra e não tem nem metade da proporção e idolatria que o Ibrahimovic tem. Cara, o Davi Villa, ele é campeão do mundo, protagonista no Barcelona, no Atlético, na seleção, ele foi um cara que se destacou e muito. Ele era o que é um goleador de verdade. Ele nunca precisou dessa ego trip, de ficar falando a lenda que ele era pra brilhar dentro de campo. Era um cara que aparecia quando o time precisava. Se você for analisar de forma fria, o Ibra, ele fala como uma lenda, ele joga como um coadjuvante. Fala pra mim um jogo de Champions League que o Ibra jogou muito mesmo, e que valia alguma coisa, de semifinal pra frente. É um cara que vive em torno do que a geração Z vê de melhores momentos no YouTube. Porque 90% dos jogadores superestimados pela mídia são jogadores alçados a um patamar grande por uma geração que não tem paciência de assistir 90 minutos de jogo. A maioria... Calma lá, cara, calma lá, tá? Tá, tipo assim... O Ibra, eu concordo que o Ibra é um pouco superestimado, tá ligado? Inclusive, meu amigo Gabriel, que algum de vocês acompanham na live de vez em quando a gente vai ver os gols do Brasileirão, gols do final de semana, ele fala que o Dzeko é melhor que o Ibra, tá ligado? O bagulho do Ibra, mano, é que, tipo assim, o Ibra, ele é um cara muito alto e pela característica que ele tem, tipo assim, de ser muito alto, ele tem uma habilidade fora do normal, tá ligado? Tipo, normalmente um cara comprido igual ele não tem a qualidade técnica que ele tem, e ele tem uma qualidade técnica absurda. O Ibra faz muito golaço. Isso no futebol, midiaticamente falando, é muito importante, tá ligado? É muito importante. Então, tipo assim, ele falou, me fala um jogo grande de Champions League que o Ibra decidiu. Eu realmente não me lembro. Eu não me lembro, tá ligado? E ele já jogou muitas vezes jogos grandes de Champions League. Pela Inter de Milão, pelo Barcelona, pelo Manchester United. Acho que ele não chegou a jogar a Champions. Mas ele teve gol decisivo pelo Manchester United no final de uma Copa da Inglaterra, se eu não me engano, de uma FA Cup, algo do tipo. Então, tipo assim, eu entendo o que ele diz. É porque o jogador, pra ele ser pica mesmo, ele tem que brilhar em momentos decisivos, né, velho? Não tem como. Das partidas que tem os gols maravilhosos do Ibra, ele não jogou nada, salvo uma, duas exceções, mas como eu já falei aqui várias e várias vezes, Munami, a exceção é o exemplo do Hugo. Ele foi muito grande contra time pequeno. Ele foi muito pequeno contra time grande. Isso sempre foi uma constante na carreira do Ibra. Se você concorda com o que eu tô te falando, eu quero que você faça um exercício pros outros haterzinhos que vão aparecer. Cita nos comentários. Eu vou analisar essa parada, tá? Eu vou analisar essa parada. Juro pra vocês que eu vou analisar essa parada, cara. Porque é realmente algo a se pensar mesmo, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, velho. Camisa 9 e jogaram entre os anos 2000 até agora, seja no futebol sul-americano ou no futebol... E o que, assim, com todo respeito, né? Tipo assim, o que ele faz nesse jogo da MLS aí é sacanagem, velho. Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC. Pô, o Ibra destrói esse jogo é pica. Eu que não tenho a mídia do Ibra, mas que jogou muito mais que ele como centroavante. Você acha que eu demorei pra encontrar um cara que tivesse muito mais significado pros times que passou e pro futebol como um todo e pra posição de centroavante do que o Ibra? E as pessoas ficam ainda falando sobre a habilidade do Ibra. Não adianta ter habilidade e falar como se fosse o Ronaldo fenômeno e você não ter metade dos resultados. É claro que a gente não pode viver falando que o futebol é só resultado, mas pelo amor de Deus, quem muito fala, muito tem o que provar.
jogar. O Romário bateu no peito e falou, você não ganhar essa Copa do Mundo, vocês podem vir com tudo que vocês têm pra cima de mim. Foi lá e ganhou. Agora um cara que tem essa mesma postura, mas não entrega nada em campo, é complicado. Mas se o Ibra é o rei da categoria, a gente tem que passar pro príncipe dessa categoria superestimado. Que todo mundo já sabe a necessidade, a carência que a Inglaterra tem em projetar um craque de patamar e geracional. Eu acho que seria o maior sonho da história daquele país se um cara como o Johan Cruyff, Zico, nascesse lá, pra eles poderem falar, esse cara é meu patrimônio, porque eu inventei o futebol para os outros jogarem melhor. Isso é complicado, não é? Nessa tentativa deles de tentar empurrar a goela abaixo um novo grande craque geracional, a esperança deles viraram um cara como o Dele Alli. Sim, meu amigo, ele foi tratado como novo mas o Dele Alli, tipo assim, né, velho? Pô, eu acho que ele enganou pouca gente, né? No geral. Porque ele fez uma temporada boa no Tottenham. Ele nunca teve leitura tática ou regularidade e, acima de tudo, compromisso. E hoje, a única coisa que ele faz é ser reserva até em podcast. Então, assim, eu vou ser simples aqui em falar, porque eu já sei que eu vou receber esse tipo de comentário. Ai, mas ele teve depressão, ele teve isso. Beleza, você sabe quem teve depressão também? Você sabe quem também passou por um momento complicado? O Adriano. Na curta passagem dele pelo futebol europeu, ele jogou o que o Dele Alli jamais seria capaz de jogar. São posições diferentes. Você entendeu o que eu tô falando aqui? Você não é burro. Porque pra mim, por exemplo, o Christian Eriksen jogou muito mais do que o Dele Alli. Mas não tem comparação. Mas era silencioso. Era um cara... Mano, mas é o bagulho que ele falou. Tipo assim, ele já explicou por que aconteceu isso, tá ligado? O fato do Dele Alli ser inglês influencia pra caramba, mano. Quer outro exemplo? O Grealish, velho. Pô, caramba, mano. O Grealish, pô, com todo respeito, velho. O Grealish perto de, tipo assim... dos jogadores que os ingleses colocam no patamar do Grealish, o Grealish é um merda, pô. É um merda. Tá ligado? Tipo assim, ele é bom jogador, mas os ingleses colocam ele no patamar, tipo assim, esse é o nosso cara. Não é, velho. Não é, mano. Pelo amor de Deus. Extremamente cerebral. Batia falta muito. O Grealish ser a maior contratação, a maior não, né? A mais cara contratação da história do Manchester City é coisa de louco. Muito bem, dava ritmo pro jogo, organizava o jogo e foi fundamental no mesmo Tottenham, mas sem o hype e a mídia que o Dele Alli vinha. Cara, um cara que eu admiro demais, que é o Mourinho, sentar com esse cara e falar na frente das câmeras que ele pode ser um craque geracional da Inglaterra. Tenha santa paciência. Você tá de sacanagem, gente. O Arrascaeta é mais jogador do que o Dele Alli jamais foi. É muito inflacionar um jogador por causa de mídia. Porque ele fica bonitinho no edit. E aí a mídia inglesa sempre cria o próximo Lampard. Sempre tem o próximo Gerrard. Só que o Dele Alli teve 2 meses de bom futebol e 1 década de sumiço. Ele é literalmente o símbolo da palavra produto de marketing. Vamos passar rapidão pro próximo da lista, porque esse era o próximo Zidane, né? Era o Zidane brasileiro. E até hoje ainda estão esperando ele vestir a camisa e falar assim, eu decidi jogar futebol. E eu não posso deixar de citar o Paulo Henrique Ganso. Cara, ele era visto como o novo Riquelme, o novo Zidane, mas ele parou lá nos... mas é fora, mano, porque, tipo assim, eu acho que a genialidade do Ganso e a qualidade técnica dele é inegável, tá ligado? Só que, mano, ele não serve pro futebol atual, pô. O cara é lento pra caralho, tá ligado? É impossível. É impossível. E tinha arrombado... Mano, eu lembro na época de faculdade, mano. Época de faculdade, não. Na Copa de 2022, um cara que era da minha faculdade falou que o Ganso tinha que ser convocado pra seleção brasileira, velho. Pra jogar a Copa do Catar. A galera é maluca, pô. A galera é maluca, velho. Isso não existe não, pô. Isso que é isso. Melhores momentos do Paulistão de 2010. Sem intensidade, lesão atrás de lesão, nunca decidiu nada em nenhum tipo de cenário grandioso. Você tem noção, o Banenga jogou mais do que esse cara. E eu fui bem longe pra pegar esse maluco. Por quê? Porque o Ever jogou mais do que o Ganso. Ele tinha uma técnica muito parecida com a do Ganso, tinha mais mobilidade, a mentalidade competitiva necessária e era protagonista em um time que ganhou fora do Brasil, que foi o Sevilha e o Valência. E pra mim não continuar passando raiva falando desse maluco aqui, eu já fiz um vídeo sobre o Ganso, e eu vou deixar no card aqui. Quando terminar o vídeo, você assiste lá e você vai ver exatamente o que eu penso sobre o novo eu. E vamos falar do 9 que corre, briga e mais nada. Darwin Núñez. Ele é forte, ele corre, ele... mas o Darwin Núñez, tipo assim, ninguém... Tipo, a galera botou muita fé nele quando ele foi pro Liverpool, mas depois que ele jogou no Liverpool, ninguém mais... Tipo assim, ele não enganou mais ninguém, tá ligado? Briga, mas o cara finaliza mal, toma as péssimas decisões e ele é completamente dependente da boa vontade do técnico pra ser titular. Porque por futebol, ele não entra nem como gandula. Porque ele foi vendido por um valor altíssimo. Pelo visto, a única coisa, o único retorno que ele conseguiu dar pro Liverpool nesse tempo todo foi like nos edits que eles fazem lá no TikTok. Pra mim é um fato que o Gabriel Jesus joga mais do que o Darwin Núñez. Pra mim, eu não tenho a menor dúvida que o Gabriel Jesus é muito melhor que o Darwin Núñez. Quem discordar disso é maluco, pô.
O Gabriel Jesus, tecnicamente, velho, tipo, visão de jogo, tipo, inteligência, posicionamento, velho, finalização. A finalização do Gabriel Jesus é anos-luz melhor do que a do Darwin Núñez, pô. O drible do Gabriel Jesus é melhor que o Darwin Núñez, pô. Que isso? E o Pedro é 300 mil vezes melhor que o Darwin Núñez. Mais inteligente, muito mais técnico, associativo, joga com várias funções e tem muito menos raio e entrega mais pro time do que o Darwin Núñez jamais seria capaz de entregar. E a gente tá falando de um jogador que hoje atua no futebol brasileiro. E se o Darwin Núñez fosse brasileiro, ele seria o 9 do Curitiba. Mas é o tamanho do futebol que esse cara tem. Porque o fato dele correr virou argumento para justificar os milhões jogados fora que o Liverpool fez na contratação desse bagre. Só que o caso dele, na minha cabeça, você pode me dizer o contrário, é óbvio. Agora vamos para um caso um pouco menos óbvio e um pouco mais polêmico. Esse próximo cara é muito polêmico. Mas eu vou citar ele da mesma forma. Porque o cara é uma versão do Ibra que nunca deram um microfone para ele. Porque quando deram a oportunidade, o cara falou a maior asneira que eu já ouvi. Eu sou o maior vencedor da história do futebol. Mas nem no FIFA. Porque ele nunca foi protagonista em nenhum dos títulos que ele associa ao futebol dele. Porque a única coisa que pra mim é constante é a velocidade em que ele faz cagada. E eu tô falando do impronunciável Daniel Alves. Porque no Barça, ele era peça de um sistema monstruoso, muito maior do que a carreira dele poderia ser na vida. Porque fora do Barça, ele foi decadente. Cara, não tem... Pô, tipo assim, mano, assim, o Daniel Alves, ele tem o extracampo lá dele lá, que é uma merda, né? A gente não precisa falar disso. Mas eu achava ele bom jogador, mano. Tipo assim, na seleção eu gostava, assim... Ele nunca foi, tipo assim, no Dani Alves da seleção, absurdo. Eu não lembro disso, pelo menos. Mas, tipo assim... Ele não acha ele superestimado assim, não, tá ligado? Eu acho ele tá ali no... PSG não fez nada além de defender o Neymar contra as injustiças. O Cavani na Juventus piorou e Deus me livre falar que esse lixo jogou no São Paulo e tentou a todo custo virar ídolo desse time. Meu Deus do céu, como ele tentou. Só que ele não teve impacto nenhum de forma técnica, tática e ainda queria ser dono do vestiário ainda. Só que ele vive com esse rótulo da época do Barcelona de vencedor histórico. E ainda por cima, cara, no final da carreira ainda, nas últimas, ele ainda consegue uma ida pro Barcelona e ficar lá por uma temporada e o Xavi rejeita o Neymar, mas deixou esse lixo ir pra lá. Porque eu vou dar um exemplo. Tem comparação, cara. Você que é um entendedorzão de futebol que tá me ouvindo agora, irmão, você acha que tem comparação? Eu tô falando de nível técnico, esquece as polêmicas do cara, deixa ele resolver esse problema pra lá, vamos falar de futebol. Você acha que tem comparação entre um lateral, falando de lateral, entre o Daniel Alves e o Zanetti, por exemplo? O Zanetti jogou por quase 20 anos em alto nível. O Zanetti é embaçado. Tipo, eu não vi o Zanetti jogar não, mas eu sei que ele é embaçado. Ele foi campeão da Internazionale e ele é respeitado pela sua consistência na posição. Não é marketing, nunca virou meme ou ficou de gracinha na internet. Eu acho que ele tá, assim... Tudo pro Dani Alves hoje em dia é pouco, né? Mas, tipo assim, eu não vi o Dani Alves como esse merda todo que ele tá citando, não, velho. Dentro de campo, né? Pra tentar aparecer. Porque o Daniel Alves ganhou muitos títulos. Ao lado de Messi, Xavi, Iniesta. E quando ele saiu desse contexto, desse sistema, ele virou animador de vestiário. A melhor coisa que ele podia fazer era tocar mão, um cavaquinho, chamar o pessoal pro churrasco. Era o que ele sabia fazer. Porque no São Paulo foi só isso que ele fez. E ele vive desse currículo. Ele vive de ter sido o cara que foi empurrado até a vitória por caras que eram muito maiores do que ele jamais poderia ser. Só que agora, no final desse vídeo, é quando vem a bomba, não é? Porque antes que você comece a me odiar ou a me xingar nos comentários, eu te peço o seguinte, se tu tá curtindo esse vídeo até aqui, deixa um like. Não curtiu, não gostou da minha opinião, deixa um dislike, porque também ajuda. Mas se você quer continuar assistindo os vídeos, gostou do conteúdo do canal, eu tenho um monte de vídeo aí que eu tenho certeza que algum deles pode te interessar, então se inscreve, porque isso me ajuda a continuar produzindo, é um incentivo muito foda pra gente que tá começando. Porque agora, eu vou citar o que pra mim é o jogador mais superestimado dos anos 2000 até agora. E na história eu concordo, tá? do futebol, ele só perde pra um maluco aí que eu não quero nem falar desse cara, mas tudo bem. E o digníssimo que eu estou citando é o Van Dijk. Eu concordo só vi demais. 3 canais no YouTube. Mano, eu concordo demais, velho. YouTube mundial, sendo um canal muito pequeno em língua espanhola, um gigante, mas em inglês, e um cara no Brasil que falou essa mesma coisa. O Van Dijk é extremamente superestimado. Concordo. Mas na minha visão pessoal, na visão do seu amigo Zizu aqui... Mano, o Van Dijk não ter ganhado a bola de ouro é a melhor coisa que aconteceu com o futebol, pô. Se esse cara ganhar a bola de ouro é pior que o Rodri ganhar, na minha opinião, tá ligado? Muito pior. Cara, o Van Dijk, pra mim, ele não lambe a sola do Sérgio Ramos, pô. Não lambe, velho. O Sérgio Ramos é muito mais zagueiro que ele, velho.
Se pá, o Pepe foi mais zagueiro... Não, se pá, não, o Pepe foi mais zagueiro que o Van Dijk, velho. O Van Dijk é zagueiro morno, grandão. Ah, o Van Dijk ficou 1 ano sem tomar drible. Lógico, cara, não dá bote, ué. Como é que você vai tomar drible se você não dá bote, você não rouba a bola de ninguém? Tá ligado? Sei lá. Não... Ele é o jogador de futebol mais superestimado, mais inflado dos anos 2000 até o ano de 2025. Irmão, o cara teve 1 ano de auge e virou uma desculpa pra dizer que o cara é o maior zagueiro da história da Premier League. O cara erra em cobertura de bola, ele é extremamente pesado no giro e é completamente dependente do sistema de futebol do time. Eu, por exemplo, na minha humilde opinião de quem ganhou a bola de ouro aqui, meu compadre, o Van Dijk não é o zagueiro que o Chiellini, por exemplo, é. Defendeu a seleção da Itália, defendeu a Juventus por 15 anos, e ele é muito melhor na leitura de jogo, no posicionamento, e ele dá alma para a defesa do time, algo que o Van Dijk nunca teve, principalmente esse senso de combate. Eu acho engraçado que é necessário. Ele xinga os caras e bota os caras destruindo no vídeo atrás. Tem um zagueiro quando joga no alto nível. Só irmão, se não fosse o Matip naquela zaga do Liverpool em 2019, o destino daquele time teria sido muito diferente, porque o pau ia quebrar solto, meu querido. Ele jogou bem em um sistema que escondia muito melhor ainda suas falhas. Porque é só você colocar o Van Dijk num mano a mano que ele vira um poste. É como dizem, não é? O Van Dijk era um jogador que não tomava drible, mas também não dava bote. Então, assim, qual é a utilidade desse cara? Porque ele desenvolveu uma técnica maravilhosa. Ele defende a área do gol olhando no olho do atacante e correndo pra trás. Esse é o Van Dijk. E ainda tem gente que acredita que existe realmente comparação e que ele tá no mesmo patamar que o Sérgio Ramos. Impossível, porra, não acorda, tá. mano. Porra, você assistiu futebol nos últimos anos pelo Fute Paródia? Pô, tá maluco? O hype desse cara era tão grande que falaram que ele tinha que ganhar uma bola de ouro. Mas, se ele ganhasse uma bola, igual eu te falei, se ele ganhasse uma bola de ouro, era pra fechar as portas do futebol. Porra, se você acha que quanto mais a tecnologia e a informação evolui, chega mais rápido nos lugares, mais difícil fica enganar esses grandes times, esses grandes comentaristas e entendedores de futebol que nunca vestiram a chuteira, você tá completamente enganado. Mas o foda é quando acontece o contrário, quando jogadores que realmente foram importantes e elevaram o padrão do jogo são tirados com só mais um. E isso acontece muito aqui na terra da feijoada e do samba, você não acredita? Porque a questão principal pra mim é, o Rogério Ceni foi um goleiro inflado? Ele é um goleiro superestimado? Ele é um goleiro que não vale a lembrança? Bom, tá aparecendo um vídeo Claro aí na sua pô. tela agora e eu quero saber qual é a sua opinião. Mano, o Rogério Ceni não é... Tipo assim, eu nunca achei o Rogério Ceni, tipo assim, o cara que fecha o gol, acabou... Ele teve essa época na carreira dele, mas lá pra 2010, assim, já não era, tipo assim, um monstro debaixo das traves, na minha opinião. Mas o Rogério Ceni é ícone no esporte, pô. Não tem como não. Não tem como questionar isso não, velho. Mano, o Rogério Ceni tem mais gol que muito atacante, velho. O cara é absurdo. O cara é goleiro, velho. Goleiro. Batia falta com melhor que muito meio campista hoje em dia. Que a maioria, inclusive. Mas vamos ver esse vídeo aí depois do Rogério Ceni. Deve ser massa.